Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe esse ambiente que você está agora, neste momento, nos vendo e nos acompanhando em mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, você que está assistindo, que está aí de frente, acompanhando, ou até mesmo se é a primeira vez que você está vendo esse canal, esse vídeo, nós aqui trazemos momentos de reflexão dentro da Palavra de Deus, dentro de temas específicos. Na realidade, não é exatamente temas específicos, alguns temas sim, porém, que se emplacam no dia a dia da gente. Às vezes uma pergunta, será que é isso mesmo? O que será que a Palavra de Deus pode nos dizer sobre isso? E com isso nós trazemos aqui momentos de reflexão com temas específicos e através da Palavra de Deus para ver o que a Palavra nos ensina, o que ela nos orienta, o que ela nos fala direto sobre o tema, indireto, o que ela recomenda, o que ela nos instrui, porque nós sabemos que a Palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável de ensinamento e sabedoria, né? Então quero estar pedindo a você que está aí para dar uma força para o nosso canal, que venha se inscrever e ativar as notificações. Ativando as notificações você vai ser sinalizado, vai ser avisado quando tiver conteúdo novo, o qual nós trazemos, estamos aí fielmente trazendo todos os dias, tá bom? Então, não esqueça de dar essa força aí, tá? E hoje nós trazemos o seguinte tema. O tema de hoje é esse: o templo que não pode ser destruído, eterno, inabalável e sagrado. E tem ali o texto base que é João capítulo 2, versículo 19, né? Ok, então vamos lá. Vamos dar uma olhada já, então, para ver o que a Palavra de Deus nos ensina no livro de João capítulo 2, versículo 9. Livro de João, capítulo 2, versículo 19. E nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Esse é o texto base, né? Então assim, nesse diálogo, Jesus está no templo de Jerusalém. Acabaram de expulsar os cambistas e vendedores que transformavam a casa de Deus em um mercado, o que muitas das vezes hoje não é diferente, né? Os judeus indignados pediram um sinal de autoridade. Jesus então declara: destruí este templo e em 3 dias o levantarei, né? Jesus disse isso. E naquele momento os líderes pensavam que ele falava do edifício sagrado. Esse que está aí atrás da foto aí, né? Do nosso slogan aí, né? Que levou 46 anos para ser construído. Mas Jesus se referia ao seu corpo, o verdadeiro templo de Deus. Então, o verdadeiro templo de Deus é o corpo, né? Não esses monumentos, né? E essa declaração é o marco, porque na realidade ele revela 3 verdades profundas. A primeira é que o templo físico era sombra e figura, mas Cristo é a realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto, a morte não teria a palavra final sobre ele. Terceiro, em Cristo nós também nos tornamos morada de Deus, né? Então nós individualmente somos templo do Espírito Santo. Nós em junção, em comunhão com outras pessoas, ou seja, você, eu e mais pessoas que estão em Cristo Jesus, nós todos juntos somos o corpo que é a igreja, né? O qual Jesus é o cabeça da igreja. Então, vamos fazer uma exegese do texto. Exegese é você extrair a centralidade do que o texto está exatamente dizendo,
né? Não é aquilo que eu acho, é aquilo que o texto diz, né? Que quando o termo que é colocado para alguém que coloca as palavras dele no texto, tentando transformar ou mudar o sentido do texto, eles chamam de exegese. Mas nós estamos falando de exegese, que é o que o texto quer nos dizer na sua centralidade. Então vamos ver o que o texto quer nos dizer e contexto, né? Então assim, o templo físico, né? Abrimos um parênteses aqui, Herodes havia ampliado a estrutura grandiosa, era símbolo da presença de Deus entre Israel. Mas esse templo estava corrompido por comércio e religiosidade vazia. Jesus é o templo verdadeiro. Nele habita a plenitude da divindade. E tem uma referência lá, vamos dar um pulinho lá, livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, perdão. E diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Ele é o lugar onde céu e terra se encontram. Né? Vamos voltar ali para o texto principal. Vamos voltar ali para João para a gente analisar parte por parte. João 2:19. Os 3 dias, né? 3 dias. Referência direta aqui nos 3 dias, né? Em 3 dias eu levantarei. Referência direta à ressurreição. A morte destruiria seu corpo, mas o poder do Pai o levantaria. Que foi o que aconteceu com Jesus, né? Que após os 3 dias aí a sua ressurreição. Então Jesus estava dizendo dele. E os fariseus não entenderam. Os religiosos não compreenderam. Estava falando que era aquele templo de pedra. Não, está falando dele como templo. Assim, Jesus não apenas denuncia a religião sem vida, mas apresenta o centro do culto verdadeiro, ele mesmo. E aí, fazendo uma reflexão teológica sobre isso, religião sem Cristo é mercado. O templo cheio de negociantes mostra como a fé pode ser corrompida quando perde o foco em Deus e se concentra em lucro, conveniência e aparência. Existem tantos templos adornados, tão luxuosos, né? E às vezes, muitas das vezes, há pessoas que vão ali, né? E eu gosto muito das atitudes dos apóstolos, e ali fala em Atos sobre as atitudes que eles tinham. Eles juntos, como igreja, eles juntos, formando uma igreja ali, uns ajudavam os outros em todos os pontos. Então não tinha desnivelamento, por exemplo, aquele aqui, não. Tinha alguns, eles vendiam algumas coisas para que aqueles que não tivessem ficassem equilibrados, né? Coisa que hoje é difícil. Tem lugares, né? Tem instituições, não vou dizer instituições por denominações, mas existe sim eu vou dizer instituições, vamos lá, vamos para a palavra instituições, que aqueles que estão lá fazem um trabalho muito sério, tentam ainda trazer a raiz da igreja primitiva, né? Mas é raro, porque a maior porcentagem, infelizmente, é aquela história assim: precisamos de alguma coisa para o templo. Estou falando do templo instituição, né? Vamos fazer
levantaram uma oferta de alguma coisa para comprar, e aí todo mundo vai lá, né? Aí de repente tem aquele irmãozinho. Eu já falei isso em outros vídeos aqui, mas eu gosto de ressaltar isso porque é importante, que está passando dificuldade, mas ele tem vergonha de pegar e comentar com alguém, e a outra pessoa sabe. Puxa, nossa, o irmão ali, ele tá evitando de comer no almoço para ter na janta. Puxa vida. Aí chega muitas das vezes para aquele que é o responsável da instituição, e o responsável da instituição ainda tem a capacidade de falar assim: ah, o irmão tá passando por isso, vamos orar que Deus vai abençoar. É meio contraditório, meio hipócrita, né? E aí é inversão de valores, né? Já é totalmente diferente da igreja primitiva. Então assim, como nós estávamos aqui, então religião sem Cristo é mercado, ou seja, o templo cheio de negociantes mostra como a fé pode ser corrompida quando perde o foco em Deus e se concentra em lucro, conveniência e na aparência, né? E na realidade Cristo é suficiente. Não é mais o templo de pedra que nos liga a Deus, mas Cristo ressuscitado. Ele é o sacrifício, altar e sacerdote. Tem muitas pessoas que acham que pelo fato de elas seguirem, de estarem sempre ali, fazem um serviço no templo, né? Estão sempre ali. Isso não é garantia de salvação. Tem muitas pessoas que elas se apegaram tanto às suas tarefas, vamos colocar assim, e nem parou para pensar se Jesus está nisso ou não. Coisas de homens, vamos colocar assim, né? E muitas das vezes, dependendo do lugar, tem até ameaça. Ah, se você não dá isso para a igreja, aí depois não reclame de precisar ter que gastar na farmácia. Eu já ouvi isso. Ah, você que não ajuda a igreja, eu tô falando igreja de instituição. Você vai ter que gastar em remédio. Aí a pessoa menos informada, né? Ela, por medo, ela faz. Ela faz daí por medo, né? Eu já vi isso, já vi. Só Jesus na causa. Então Cristo é suficiente, né? Ele é suficiente. Não é mais o templo de pedra que nos liga a Deus, mas o Cristo ressuscitado. Porque se fosse assim, estaria na palavra assim, não estaria falando de Jesus, que ele é o único caminho que leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por mim. Eu acho que estaria uma outra... o templo de pedra, ele que faz a ligação com Deus, alguma coisa assim do gênero. Não, é Cristo que faz a ligação com o Pai. É o único intermediador entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Não existe outro. A ressurreição, ela é o sinal supremo. Enquanto pediam milagres, Jesus prometeu o maior deles: vencer a morte, né? Então, através disso, nós podemos colocar uma aplicação prática aqui, né? A aplicação prática, então, seria... Já começamos, de repente, com uma pergunta. O que é templo em nossa vida hoje? Muitos ainda tentam reduzir a fé a lugares físicos ou rituais. Mas Jesus mostrou que o templo verdadeiro é Ele. Jesus é o templo verdadeiro. O corpo de Cristo é a igreja viva, nós, unidos nele. A igreja não instituição, mas orgânica. A igreja, ela é composta por pessoas em Cristo Jesus sobre esse vasto território que é o nosso planeta. Segundo ponto, o que precisa ser destruído? Assim como o templo foi purificado, nossa vida também precisa que Cristo derrube
o que é comércio, hipocrisia e religiosidade morta, ritos de homens, regras de homens. E se você não estiver, é claro que hoje assim, se você que quer congregar em alguma igreja, né? Hoje existe igreja para todo tipo de gosto. Um não pode barba, o outro só pode bigode. Um não pode calça, só pode vestido, né? No caso, as mulheres. Um não pode usar calção, mesmo que não esteja na igreja, né? Que mais? Um não pode usar brinco, o outro pode. Um só pode usar calça quando estiver fora da igreja, mas dentro da igreja tem que usar saia, sabe? Então hoje tem denominações para todo tipo de gosto, né? Para todo tipo de gosto. E a gente tem que ter o discernimento de discernir o que é do homem e o que é de Deus. Ritos humanos. Tem pessoas que cumprem ritos humanos. E através desses ritos, elas têm a convicção que quanto mais cumpri-los, mais está acessível a escadaria para levar até o céu, né? E na realidade não é bem assim, né? Então, se de repente alguém me perguntasse hoje, poxa, eu queria um lugar, vá no lugar que esteja mais próprio, mais perto da Bíblia. Mais perto da Bíblia. E que nós sabemos que onde tem pessoas tem problema. A gente sabe. Onde tem pessoas tem problema, né? Mas analise, né? Analise a palavra que está sendo lançada, né? Tem pessoas que fazem seus cultos dentro dos seus lares, né? Então, o segredo é cultuar a Deus. É você oferecer o teu culto racional a Deus, com sua família, com os seus amigos, irmãos, que vocês se reunirem, né? Porque a igreja ela nunca foi submetida a um templo, né? Nós estamos vendo aqui através dessa reflexão que o maior templo é Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo não se prende em paredes feitas por mãos humanas, né? Mas vamos lá. O corpo de Cristo, então, é a igreja viva, nós unidos nele, né? E o que precisa ser destruído, assim como o templo foi purificado, nossa vida também precisa que Cristo derrube o que é comércio, hipocrisia e religiosidade morta, né? E o que precisa ser levantado? Uma fé ressuscitada, uma esperança firme em Cristo vivo, uma vida de adoração que não depende de prédios, mas de coração rendido. E aí nós chegamos aqui à conclusão. A palavra de Jesus, ela ecoa até hoje. Destruí este templo, em 3 dias o levantarei. Para os judeus, isso foi um escândalo. Para os discípulos, depois foi uma revelação, que aí eles entenderam qual era o templo, né? Para nós, uma esperança eterna. Então, nenhuma força pode destruir o templo que é Cristo. E se estamos nele, também temos a promessa de ressurreição. Então, não deposite sua fé em prédios, tradições ou sistemas religiosos, mas no Cristo vivo. O templo verdadeiro foi destruído na cruz e levantado em glória. Ele é a presença de Deus entre nós, hoje e para sempre. Amém? Que palavra incrível, né? É um tipo de palavra que muitas das vezes você não vai ouvir em alguns lugares, né? Não vai ouvir, porque isso ele bate muito contra algumas coisas que são pregadas aí, né? Mas é muito forte. Fala conosco, bem sincero, palavra bem
bem direta, sem rodeio nenhum. E que venhamos aprender com essa palavra, né? Que venhamos aprender com essa palavra. Então, se você vai em uma instituição e Cristo é o templo verdadeiro na sua vida, glória a Deus por isso. Agora, se você que vai numa instituição e ainda não parou para pensar sobre isso, toma cuidado. Toma cuidado. Eu, no começo da minha fé, eu caí nisso. Estava tão automático, com tantas tarefas na mão, que parece que virou uma coisa automatizada. Era isso para cá, era isso para cá, era isso para cá. Ajudou muito, sabe? Mas tem uma hora que a gente, opa, peraí, tô no automático. Não. Né? Temos que buscar graça e conhecimento, né? Então, assim, e você que está na convicção, né? Você que está aí na sua casa, que tem a convicção no Jesus que você serve, que você tem convicção no que Ele fez na sua vida, que você jamais trocaria Jesus por nada nesse mundo. Continue assim. Continue. Você que entende que a maior obra de Deus, ela não é feita dentro de uma instituição, é fora dela. A maior obra. Porque a palavra de Deus dá um norte. Ide. É ide. E pregai o evangelho. Levar a palavra a toda criatura, sem acepção. A palavra de Deus não diz assim, fique num lugar só ali falando da palavra e espere que as outras pessoas venham para ouvir. Não. É ir, vá. Fale no local de trabalho, fale na escola, fale quando você tiver oportunidade, no seu serviço, com os seus clientes, fale. Fale de Jesus. Fale o quanto Ele é bom. O quanto Ele é bom e o que Ele pode fazer na nossa vida. Amém? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que essa palavra venha cravar no seu coração, assim como eu aprendi, cravou no meu também, e que venhamos a fazer a diferença, né? Que venhamos através da sabedoria, entendimento, discernimento que só Deus pode nos dar. Peça isso para Ele. Eu tenho pedido isso pela misericórdia dEle, né? Nosso Deus, Ele é misericordioso, né? Porque nós somos falhos, erramos todos os dias, mas isso não anula o amor de Deus que tem por nós e a misericórdia dEle. Isso requer de nós um coração arrependido de nossas falhas, nossos erros, para que a gente venha se tornar pessoas melhores, né? Tem dias que nós não estamos 100%, tem dias também que nós estamos melhores, assim como Elias, né? Elias, que chegou um momento da vida dele que ele quis ficar escondidinho na caverna. Então todos passamos por isso. Noé, depois de tanto tempo na arca, né? Muitos condenam Noé porque ele se despiu e ficou bêbado na praia. Mas Deus não condenou Noé, e sim o seu filho que olhou a nudez do seu pai. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, nós temos um coração arrependido e grato e convicto que Deus, Ele é poderoso e misericordioso conosco. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Você que tem alguma opinião sobre o tema, coloque aí nos comentários, deixe nos comentários aí, né? Deixa nos comentários. Se você tiver uma opinião sobre algum tema, venha colocar aí nos comentários para a gente trazer junto, aprender junto, porque aqui é um aprendizado. Cada momento de reflexão desse é um aprendizado. E louvamos a Deus por essa oportunidade que temos, que muitos queriam ter essa oportunidade, né? Há lugares que estão vetados de fazer isso, mas graças ao nosso bom Deus, nós ainda temos essa oportunidade. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.